Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Essa história aconteceu há mais de 100 anos, em Bom Conselho, que hoje é a cidade de Cícero Dantas, no estado da Bahia. Naquelas bandas, em toda noite de lua cheia, corria uma criatura. O bicho já tinha sido avistado por vários moradores, mas um deles teria um encontro com esse ser. Neemias se preparava para voltar para casa depois de sua caçada. Era mais ou menos umas 4 da manhã quando ele caminhava pela mata e se deparou com aquela criatura. Uma mistura de jumento com gente e com cachorro. E quando o homem foi pegar a espingarda, um lobisomem saltou sobre ele, derrubando no chão. A criatura rosnava bem diante de sua face. Neemias, então, juntando toda a coragem que tinha, empurrou aquele ser para o outro lado e correu pela mata, abandonando a caça e a arma no chão. Tinha agora ele virado à caça. Ele já tinha ouvido diversas vezes de seu pai contos e causos sobre lobisomem, mas nunca que tinha imaginado que seriam reais. E agora, um deles lhe perseguia pela mata. A criatura era rápida e logo iria lhe alcançar. Num dos momentos, Neemias olhou para trás e não viu mais a criatura. O dia já estava clareando. Logo, o sol ia aparecer no céu. O homem seguiu por uma vereda já conhecida por ele, sempre atento a qualquer som. Foi quando viu, no chão dobradas, quase que escondidas, roupas e um par de sapato. Na hora, ele soube que eram do lobisomem. Então, pegou tudo e seguiu pela estrada. Tinha ouvido uma história da lenda de que para acabar com a maldição de um lobisomem era só enterrar suas roupas bem enterradas. Assim, a maldição seria quebrada. Neemias levou as roupas até perto de sua casa e antes que o sol aparecesse, com a pá que tinha pego de lá, enterrou bem fundo tudo. Quando terminou de enterrar, o sol aparecia no céu. Então, voltou para casa e contou todos os seus feitos para a mulher e para o filho. Ao esconder as roupas do lobisomem, na verdade, Neemias não quebrou a maldição como pensava. Ele apenas impediu a besta de voltar à sua forma humana. Seria então a criatura um lobisomem, até que encontrasse suas roupas de novo. E então, numa madrugada, perto do sol nascer, se espojaria no mesmo lugar e só assim poderia tornar-se homem de novo. Poucos minutos antes, quando o lobisomem chegou na mata procurando por suas roupas e não achou, ele ficou enfurecido. E soltou um berro terrível, que pôde ser ouvido a muitas distâncias. Nas noites seguintes, foram que começaram a se ouvir os terríveis berros da criatura. Mal o sol se escondia no horizonte e de dentro da mata já se ouviam aqueles urros. Até então, eram raros relatos de lobisomem, mas de repente começou a se falar de uma estranha criatura peluda que soltava esturros de gelar a alma. Chamavam-na de Berrador. Adelmo, um vaqueiro da região, voltava de cavalo pela estrada. Passava ele pelo trecho que possuía um belo carvalho, muito antigo na região. Quando de repente o animal parou. "Anda, estrelado", falou Adelmo. O cavalo não obedecia e emperrado. O animal estava assustado com algo que havia dentro da mata.
Foi quando se ouviu aquele berro. Vixe Maria, será o tal do berrador? Mas nem deu 8 horas da noite, disse o homem aterrorizado. O cavalo não saía do lugar. Outro esturro se ouviu nas redondezas, mas dessa vez bem mais perto. Adelmo foi atingido pela criatura. E assustado, o cavalo saiu numa carreira danada. A última coisa que o vaqueiro viu foi aquela boca enorme vindo em sua direção. Pela manhã, um vendedor de frutas da feira e que passava por aquela estrada foi quem encontrou o cenário macabro. De frente ao carvalho de Adelmo só restaram os pedaços que não foram devorados pelo berrador. Só depois que o vendedor foi saber se tratar do vaqueiro Adelmo, que era seu vizinho. A partir dessa morte, outras se seguiram e sempre as vítimas eram encontradas aos pedaços. O pequeno Tião voltava pela estrada despreocupado. Tinha ido levar um recado de sua mãe para a avó. Mas demorara muito por lá, comendo os doces que ela tinha lhe preparado. Beirava às 9 horas da noite, enquanto ele passava pelo trecho do carvalho. Foi nessa hora que se ouviu aquele urro. O menino se assustou, como se aquele esturro fosse no pé do seu ouvido. Na hora, ele sentiu a espinha gelar, arrepiando até os cabelos. Estava em pânico. Ele sabia das histórias do berrador e principalmente de como suas vítimas eram encontradas. Começou a correr na direção de sua casa e pela mata ele ouviu aquele tropel alvoroçado entre as árvores. E à sua frente saltou aquela besta fera sedenta de sangue. Era o berrador. Um tiro pipocou no silêncio da estrada. Era Felipe, pai de Tião, que, preocupado com a demora do filho, tinha saído à sua procura. O berrador, ao olhar para trás e ver aquele homem armado, num salto só, ganhou a mata, sumindo outra vez na escuridão. Felipe ainda disparou 2 vezes na direção de onde a besta tinha corrido. Ele viu que a criatura surgiu de trás do carvalho, e assim ele foi o primeiro a perceber que aquele trecho da árvore era por onde o berrador costumava atacar. O lugar se tornou mal-assombrado e muita gente começou a evitar passar por ali. O povo da região passou a resolver as coisas antes das 6 da tarde, porque era a partir dessa hora que os ataques costumavam acontecer. E assim, sabendo disso, os ataques diminuíram. Apenas algum bêbado ou algum desavisado eram atacados pela criatura naquele trecho. Perto dali ficava uma casa de farinha, e numa certa noite de farinhada, o serviço durou até tarde. Um dos trabalhadores, chamado Trajano, vendo que já beirava meia-noite, decidiu ir para casa. Mesmo sendo alertado do perigo de voltar àquele horário, o homem decidiu ir embora. Trajano seguia pela estrada silenciosa, caminho que ninguém mais ousava andar depois das 6 da tarde. Perto do carvalho, ele ouviu os esturros do berrador. Foi quando foi atingido pela criatura. Sendo Trajano um homem alto, segurava as patas do berrador. E quando Trajano desferia golpe na cabeça daquela besta, deixava o peito desprotegido, que acabava por levar mordidas daquela criatura. A batalha durou um bom tempo. Quanto mais a criatura resistia, mais era golpeada pelo trabalhador. No último golpe de Trajano, o berrador sentiu uma dor no vazio e soltou um urro. Aquela besta estava surpresa pela força e audácia daquele homem. Sentindo uma dor insuportável, a criatura correu. Trajano ainda se levantou do chão na esperança de ir atrás daquela besta, mas também sentia muitas dores. A criatura correu mais ainda, entrando na mata. Trajano andou pela estrada até chegar na entrada que dava para suas terras. Foi quando começou a gritar, chamando pela mãe, que logo surgiu assustada. E a ela, ele contou toda aquela peleja que tinha tido com aquela besta demoníaca. Mas as feridas do berrador eram fatais, e muito sangue de Trajano escorria dele. O herói acabou morrendo depois de relatar à sua mãe seu encontro com o berrador. A história se espalhou por toda a cidade, e a criatura, por um tempo, andou sumida do lugar.
tendo muitos até acreditado que ela tinha morrido. Mas não demorou para que seus berros e urros voltassem a ser ouvidos naquela região. Esse caos aconteceu já faz mais de 80 anos. Alfredo tinha comprado aquelas terras em Encruzilhada, na Bahia, logo que ele tinha se casado. Ele e a mulher Jéssica tinham vindo das Minas Gerais e sonhavam em ter uma grande família ali. Mas os sonhos do casal acabaram virando tristeza. Todos os anos, as tentativas do casal de ter um filho nunca davam certo. Sempre o bebê nascia morto antes do tempo certo. No terreiro da casa, todo ano, um anjinho era enterrado. Jéssica não conseguia segurar o bebê na barriga. Ela já tinha feito de tudo, tomado várias receitas que lhe eram passadas. E assim, os anos iam passando e a tristeza só ia aumentando. E junto, a quantidade de anjinho enterrado naquele terreiro. Ela já estava chegando nos 40 anos e nada de ter um neném. Já não sei o que fazer, Padre José. Tanto que eu queria ter um filho. Por que Deus não me dá? Perguntou Jéssica ao paroco da cidade. É uma situação difícil de compreender, minha filha. Deus escreve certo por linhas tortas. Não sabemos o propósito de Deus, mas o que ele faz é sempre o melhor, disse Padre José. Como pode ser o melhor, padre? Impedindo uma mãe de criar um filho? Isso não é o melhor para mim, falou ela. A maternidade é uma graça divina, mas nem todas as mulheres têm esse dom. Talvez seja que Deus não queira que você tenha filhos, disse o padre. Naquele fim de tarde, Jéssica saiu da igreja triste e revoltada. Estava com raiva daquele Deus que não a deixava dar à luz a um filho vivo. Mas não havia mais nada a se fazer. Foi quando ela se lembrou de Dona Tita. Nunca mais tinha visto aquela mulher pela cidade. Era uma velha que morava lá dentro da mata, a bem dizer, se escondia. O povo dali não gostava dela. Tinha fama de bruxa. E mais de um tinha história para contar sobre ela. Pois se Deus não quer me ajudar, o cão há de querer, pensou a moça. Depois de uns 40 minutos, avistou uma casinha. A mata ao redor já estava escurecendo e Jéssica pensou em desistir e voltar. Mas foi quando a velha apareceu. Tá perdida, moça? Perguntou ela. Eu tô procurando Dona Tita. É a senhora? Falou Jéssica. Sou eu mesma, moça. O que é que a moça quer comigo? Eu vim aqui atrás de uma receita. Queria saber se a senhora tem alguma receita para segurar o neném na barriga. Respondeu a moça. A velha olhou Jéssica de alto a baixo e falou. É pra tu mesmo? É sim, senhora. A criança, quando vem chegando perto do mês de nascer, não segura. Eu já tentei de tudo e nada não resolveu, falou Jéssica. De tudo a senhora não fez não. Eu tenho uma receita boa para a senhora. Uma receita para segurar a menina em barriga. Coisa certa, certeza plena, disse Dona Tita. Após diga que eu pago o que for necessário. Pago o serviço e o que a senhora precisar, falou Jéssica, se enchendo de esperanças. Só não tenho dinheiro aqui comigo agora, mas eu vou em casa e trago, disse Jéssica. A moça sabe com que eu mexo? Perguntou Dona Tita desconfiada. Sei sim, e é por isso mesmo que eu vim aqui atrás da senhora, falou a moça. O que eu mexo é coisa que a igreja não aceita. Padre José mesmo já jurou de pé junto que eu desço pro inferno de cabeça para baixo, com coisa ruim, disse a velha, ainda desconfiada. Se aperrei não, o padre mesmo falou que Deus não quer que eu tenha esse filho, mas eu quero.
Diga quanto é para me fazer segurar esse menino? Perguntou a moça. Tem pressa não. A senhora já tá buchuda? Quis saber a velha. Eu devo andar no segundo mês, falou a moça. A velha passou a mão na barriga de Jéssica e depois apertou. É, tá no segundo mês mesmo, falou ela. E o que eu faço, dona Tita? Me diga, perguntou Jéssica. Quando a moça estiver no sexto mês, vem me visitar, que eu vou dar um remédio. Mas não pode contar pra ninguém que eu vou ajudar a moça, disse a velha. Jéssica acertou a quantia em dinheiro que traria para dona Tita. Não era muito dinheiro. Jéssica saiu de lá feliz e cheia de esperanças. Mas no caminho de volta pela mata, pensou ter ouvido risadas. Risadas macabras que vinham de dentro da mata. Chegou em casa e nada contou para o marido, como havia prometido a velha. Alfredo estranhou aquela alegria. O que foi que tu viu, que tá tão feliz, Jéssica? Perguntou ele. Foi nada não, é a gravidez que me deixa assim, meu amor, falou ela para ele. E tu acha que dessa vez vai dar certo? Perguntou Alfredo pensativo. Eu tô sentindo que sim, Alfredo. Dessa vez, nosso filho nasce vivo, falou ela feliz. Vai sim, meu amor. Com a graça de Deus, ele há de nascer vivo, respondeu o homem. Com a ajuda de Deus não, pensou Jéssica. E assim que completou 6 meses de gravidez, Jéssica seguiu pela mata até a casa de dona Tita. Vai ser homem, viu? Disse a velha, apertando a barriga de Jéssica. A moça lhe entregou a quantia em dinheiro e a velha jogou tudo numa vasilha. Depois, mandou ela se sentar e foi na mata, atrás de algumas plantas. Quando voltou, botou tudo em cima da mesa. O que são essas coisinhas que parecem 2 ovos? Perguntou Jéssica. É ovo de mussurana, falou a velha, sem parar de preparar algo. Ovo de cobra? Perguntou Jéssica. É para dar sustância para o menino. Não se assuste não. Não demorou para a velha lhe dar um copo com um líquido asqueroso. Pode tomar, disse dona Tita. Jéssica fez cara de nojo e engoiando, tomou tudo, enquanto a velha dizia palavras que não dava para entender. Pronto, é só isso? Perguntou a moça, quase vomitando. Não, minha filha, agora só falta uma coisa. Essa madrugada vai uma mussurana lá na sua casa, mas não se assuste não. Ela vai mamar em você esse salobro que tá saindo. Você deixa ela mamar até se fartar. E pronto, quando fizer o 9 mês, o menino vai nascer, disse a velha. Jéssica estava assustada, mas consentiu. E tem outra coisa. Assim que o menino nascer, você só vai batizar ele depois de 13 dias, disse a velha. Naquela noite, quando se deitou, Jéssica estava assustada. Que foi, mulher? Tu tá suando que só? Eu tô bem, Alfredo, pode dormir, falou ela. A madrugada era fria e Jéssica estava muito nervosa. Estava à espera daquele ser asqueroso que viria rastejando até a sua cama. Ela olhava para todos os lados, esperando a serpente aparecer. Imaginava que ela poderia vir de qualquer lado. De repente, ela viu aquela coisa negra subindo pela cama. Era a cobra mussurana. Lentamente, ela deslizou pelo lençol e depois foi por baixo da roupa de Jéssica. E assim completa os 9 meses de gestação, o menino nasceu. Chamaram ele de Fabrício. 3 dias depois, ele foi batizado na igreja, assim como dona Tita tinha mandado. Cuidaram da criança com todo carinho e lhe encheram de dengo e de manha. Mas tinha algo errado com aquele menino.
Ele era agressivo e não obedecia nem a mãe nem o pai. Aos 10 anos, passou a falar palavrões que aprendia na rua. Foi quando apanhou pela primeira vez de Alfredo. A vida do casal tinha se tornado um inferno, com o menino se fazendo às vezes de diabo. Aos 17 anos, Fabrício tinha passado do limite. Chegou a bater nos pais. "O que há com o rapaz?" perguntou o padre José, chegando depois de ter sido chamado. "A gente não consegue mais segurar esse menino. Por isso mandei chamar o senhor, padre, e que o senhor trouxesse água benta", disse Alfredo. E assim, colocaram Fabrício no meio e começaram a rezar. O padre ia sacudindo água benta por cima do rapaz, que começava a sorrir. "Pare de rir, rapaz", dizia o padre, mas Fabrício ria mais ainda. Num dos momentos, ele atacou o padre, o derrubando no chão. Alfredo teve que puxar o menino com toda a força de cima do padre. Ele parecia possuído. E assim, o trancou no quarto, enquanto o menino dizia palavrões. "Meu Deus, me desculpe, padre", disse Alfredo, depois de levantar o paroco. "Eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu vou ter que consultar a arquidiocese", falou o padre. "Calma, padre, eu vou ter uma conversinha com ele. Ele vai vir pedir desculpa ao senhor", disse Alfredo, indo pro quarto. "Padre, eu tenho que confessar uma coisa ao senhor. Fabrício só nasceu foi por meio de bruxaria de Dona Tita", disse Jéssica e lhe contou tudo o que tinha feito. O padre ficou sem fala diante daquela revelação. Após alguns minutos, Jéssica estranhou o silêncio e a demora de Alfredo com Fabrício. Quando abriu a porta do quarto, viu o marido ensanguentado no chão. Estava morto. "O que foi que você fez com seu pai, Fabrício?" perguntou Jéssica, vendo a boca do rapaz cheia de sangue. "Parece que ele rasgou o pescoço dele com os dentes", gritou o padre. De repente, o jovem se jogou na direção de Jéssica, que soltou um grito. Padre José correu para a sala. Fabrício, naquele momento, matava a mãe do mesmo jeito que tinha matado o pai. Em seguida, saiu do quarto à procura do padre. O rapaz olhava por todo o canto da casa. E foi quando viu o pano da mesa se balançar. Seguiu rindo até ele, pensando em fazer mais uma morte. Padre José tinha acertado Fabrício com uma pá na cabeça. O rapaz caiu no chão e recebeu outro golpe do paroco. Naquele fim de noite, Padre José enterrou Fabrício ainda vivo no terreiro, ao lado de onde seus irmãos anjinhos tinham sido enterrados. "Maldito, tu pagarás por tudo que fizesse a teus pais, pois no céu não hás de entrar e no inferno só entrarás quando teu corpo se virar todo em pó. E lá no inferno pagarás novamente por tudo que fizeste", disse Padre José após lhe enterrar. Os pais foram enterrados no cemitério da cidade. E para a polícia, Padre José contou tudo. Só ocultou que o jovem tinha sido enterrado vivo no quintal. Disse a eles que o rapaz tinha sumido. Mas 9 meses depois desses acontecimentos, daquele cemitério do terreiro onde tinham sido enterrados os filhos de Jéssica, viu sair da terra uma criatura horrível. Era o corpo seco de Fabrício, que se erguia para cumprir seu castigo. Saía ele em busca de sangue para se alimentar. Dizem que em todo mundo não teve filho mais ingrato que o tal Romãozinho. Foi lá, em Natividade, que se deu essa história. A cidade ainda ficava nas terras de Goiás, muito antes do estado ser dividido, e essa cidade passar a fazer parte do estado de Tocantins. Jurema e Zé Romão chegaram na cidade
no fim do século XIX. Os dois eram recém-casados e vinha do estado da Bahia. A mulher estava grávida e pela barriga já parecia em tempo de parir o menino. O marido tinha conseguido comprar um pequeno pedaço de terra ali na atividade. Mal tinha feito um mês da chegada do casal e Jurema, numa noite, começou a sentir as dores de parto. Mas não era uma noite qualquer, era a noite de quinta para sexta. E sexta-feira, que ia ser justamente dia 13. O marido bem que tentou fazer o parto, mas a mulher sangrava muito. Zé Romão teve que sair na carreira atrás de uma parteira. Perguntou em algumas casas e uma senhora lhe indicou uma velha benzedeira que fazia vez ou outra um parto por ali. Ele foi bater na casa dessa senhora e ela aceitou fazer aquele parto. Seguiu Zé Romão pela estrada e no meio do caminho o homem explicava toda a situação em que a mulher se encontrava para parir aquela criança. Uma coruja rasgou mortalha em algum canto da mata escura. Noite ruim para nascer criança, disse a benzedeira. A mulher, na casa de Zé Romão, fez seu papel de parteira e trouxe a criança ao mundo. Era um menino. A criança, porém, não chorou, mas respirava normalmente. A benzedeira não gostou nada daquilo, justamente em madrugada de sexta-feira 13, data que o menino tinha vindo ao mundo. Aquele nascimento tinha incomodado e assustado a parteira, que logo se despediu e seguiu para sua casa em passos rápidos. No meio da estrada, ela seguia fazendo o sinal da cruz. O pai decidiu que o filho teria o mesmo nome dele, José Romão Oliveira Filho, e o menino logo ganhou o apelido de Romãozinho. Mas aquele apelido carinhoso não ia em nada combinar com aquela criança. Romãozinho, logo que começou a andar, se mostrou desobediente. Fazia tudo o contrário do que os pais mandavam. Se a mãe mandasse ele não pegar em alguma coisa, aí é que o menino queria mesmo pegar. Jurema nunca ergueu a mão para dar nem sequer uma palmadinha no menino. Acreditava que apenas seu amor bastaria para que ele se tornasse um bom homem. Romãozinho só tinha medo de uma coisa, do pai, que apenas com um grito conseguia fazer o menino se aquietar. Romãozinho tinha medo dele, mesmo que nunca tivesse lhe batido. Enquanto o pai estava em casa, o menino ficava desconfiado e evitava estar perto dele. Para a sorte de Romãozinho, o pai passava mais tempo trabalhando do que em casa. Zé Romão trabalhava numa fazenda, em um trabalho que para ser escravo só faltava pouco. Por isso, quando chegava à noite em casa, tudo que fazia era tomar um banho, comer e cair na cama para levantar cedo. Os únicos momentos em que Romãozinho via o pai era de meio-dia, quando ele e a mãe iam levar seu almoço, e à noite, quando ele chegava do serviço. Enquanto o pai estava fora, Romãozinho passava o tempo aprontando tudo que não presta. Aos 8 anos, corria pelos sítios vizinhos, destruindo roçados e os jardins. Sentia prazer em ver a reação das pessoas ao encontrar suas coisas totalmente destruídas. Aos 10, o menino já falava todo tipo de palavrão. A boca dele era tão imunda que o pai ameaçou lavar ela com sabão. Aos 11, Romãozinho passou a fazer coisas macabras. Judiava de outras crianças vizinhas, tanto que nenhuma mais queria brincar com ele. Os animais se tornaram então suas vítimas favoritas. Jurema teve que esconder o estilingue que o pai tinha feito para ele, pois doía no coração dela ver tanto passarinho morto pelo filho. O cavalo recém-comprado por Zé Romão acabou envenenado pelo filho. Os pais nunca desconfiaram que o menino fosse o autor daquela morte. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! De vez em quando, Jurema encontrava restos de cães e gatos na mata, perto da casa.
Alguns estavam pendurados pelo pescoço em cordas nos galhos das árvores. Outros eram encontrados como se tivessem sido espancados até o final. Jurema temia que o filho fosse o autor daquelas mortes dos pobres animais. Dentro dela, não queria acreditar naquilo. Um dia, quando Jurema estendia a roupa no terreiro, viu quando o filho entrava na mata chamando um cachorro. O animal seguiu o menino alegremente. Jurema decidiu tirar a prova de que o filho não era o matador dos animais. Ela seguiu o menino sem que ele soubesse. E num capoeirão, Romãozinho parou. O cão também parou e inocentemente balançava a cauda, esperando brincar com o menino. Jurema, também parada já a uma certa distância, para que o filho não a visse, ficou ali a observar. De repente, Romãozinho pegou uma corda feita de imbira e amarrou os pés do cão, que nem ofereceu resistência. O que Jurema viu o filho fazer com o cão foi algo que assombrou ela por vários meses. Naquela hora, ela provou, com os olhos, o que seu coração já sabia. O filho era uma pessoa muito ruim. Era ele o autor das mortes macabras dos animais. O pior é que depois de cometer aquela atrocidade com o pobre cão, Romãozinho sorria e gargalhava como se tivesse ouvido uma piada engraçada. Assim que concluiu o ato macabro, o menino saiu dali correndo, se afundando dentro da mata. Jurema, assim que teve certeza de que o filho não voltaria, se aproximou do local onde o cão estava vivo há poucos minutos. O cenário era macabro. Jurema ali chorou de tristeza. Romãozinho, meu filho, achei um cachorro morto lá perto do capoeirão. Você viu? Perguntou ela ao filho, no mesmo dia em que chegou em casa e o menino tinha vindo para tomar o seu café. Vi não, mamãe, disse o menino cinicamente. Jurema nada disse para que o filho não suspeitasse de que ela sabia daquele diabólico segredo. A mulher também não dizia nada ao marido. Para Zé Romão, Romãozinho era um bom menino. Jurema achava que aquilo fosse só uma fase e que ia passar logo. Mas ela ia saber que estava terrivelmente enganada. Romãozinho passou a cometer pequenos furtos nos sítios e nas vilas. Num deles, quase foi morto por um dos agricultores. O resultado foi um tiro na perna. Jurema tratou do filho com todo carinho, ainda acreditando que aquilo fosse passar um dia. Acreditava que com muito amor ia mudar o gênio maligno daquele menino. Mas um dia, quando o menino andava nos 13 anos, as coisas pioraram. Um fazendeiro, certa manhã, apareceu na porta de Jurema. Ele estava furioso. A mulher estava fiando algodão quando viu o homem esmurrar a porta. Assustada, correu para abrir antes que a porta fosse arrombada. Se seu filho se enxerir de novo para minha filha, eu vou ser obrigado a dar um fim na vida dele, disse o homem apontando para Romãozinho. O menino ficou calado, se prendendo para não rir. O fazendeiro ainda contou os desaforos e sem-vergonhice que o menino tinha falado para a filha dele. Ele ameaçou matar Romãozinho caso ele aparecesse de novo em suas terras. Nesse dia, Jurema decidiu fazer o que nunca tinha feito. Pegou um dos cinturão do marido e foi na direção de Romãozinho para lhe dar uma pisa. Mas o filho já era mais forte que ela e segurou o braço da mãe, antes que ela pudesse lhe acertar a primeira cinturãozada. Romãozinho nessa hora sorria malignamente. Jurema não conseguia acreditar que aquele era seu filho. O menino ria, parecendo mais um doente demoníaco. Quando seu pai chegar, eu vou contar tudo que você vem fazendo, Romãozinho, disse ela chorando. Romãozinho sorriu e fingiu que não ligava para aquilo. Mas ele tinha medo do que o pai podia lhe fazer. Como castigo, sua mãe o deixou sem almoço e mandou que ele levasse a comida do pai. Já fazia tempo que Romãozinho
é quem ia levar o almoço do pai sozinho, lá no sítio onde ele trabalhava. Logo, ele saiu para levar o almoço e no caminho ele sorria. Tinha tido uma ideia diabólica. Parou na metade do caminho e comeu toda a galinha que sua mãe tinha colocado na marmita do pai. Terminado de comer, cuspia os ossos dentro do prato que ia enrolado numa pequena toalha. Desarrumada toda a comida e com os ossos em cima, o menino embrulhou tudo. Assim que chegou, o pai, que estava morrendo de fome, reclamou da demora do filho. Que demora é essa, menino? Já estava aqui morrendo de fome, disse o pai, largando a enxada no meio da terra. Tá aqui, papai, disse ele, entregando a marmita. Mas quando o homem abriu, não entendeu nada. Que brincadeira é essa, Romãozinho? Que comer é esse todo bolido? E a galinha só tá os ossos? Perguntou o pai, partindo para cima do filho. Pai, foi a mãe que mandou assim. Ela comeu tudo mais outro homem que todo dia vem almoçar lá em casa. Depois, os dois cuspiram no prato e deixaram só os ossos e mandaram trazer para você, disse Romãozinho, se prendendo para não rir. Que história é essa, menino? Perguntou Zé Romão furioso. Foi como eu disse, pai, falou Romãozinho. O pai do menino largou o prato no chão e saiu numa pisada só. Romãozinho seguia sorrindo atrás dele para ver como findaria aquela sua ideia. Ao ver o marido chegar em casa cedo, Jurema parou de fiar algodão e foi logo dizendo que tinha algo para dizer a ele. O homem, tomando aquilo como confirmação de tudo que Romãozinho tinha dito, golpeou a mulher por sua peixeira. Por que tu fez isso, Zé Romão? Disse ela, já desfalecendo. Pela sua traição de botar outro homem dentro de casa enquanto eu trabalho pesado, disse ele. Nunca faria isso, homem, respondeu a mulher, já caída no chão, toda ensanguentada. Foi Romãozinho que me contou. Foi ele que me disse que tu e outro homem tinha comido todo o almoço e tinha mandado para mim só o resto, disse ele. Nessa hora, ele olhou para o filho e viu que Romãozinho não parava de rir. Ele mentiu, disse Jurema. Zé Romão olhou para o filho que sorria como se nada de ruim tivesse acontecido ali, naquele momento. O homem se encheu de remorso e naquele instante se golpeou, caindo no chão, já sem vida. Romãozinho não parava de rir nem mesmo diante dessa situação. E quando viu o pai, que já estava sem vida, foi que ele sorriu ainda mais. Jurema, já nos últimos suspiros, ao ver o filho sorrindo como um demônio, disse num fio de voz: Tu nunca vai morrer, filho desnaturado. Tu vai vagar pela terra sem conhecer o céu e nem o inferno, e nada do que tu faça vai te dar alegria mais. Falou a mãe antes de parar de respirar. Romãozinho continuou sorrindo. E ali ele ficou na casa. Dizem que ele não conseguiu mais viver ali naquela casa sem saber cozinhar e nem como se manter. Passou a correr pelas estradas e lugares ermos, infernizando a vida de quem encontrasse. O povo também fala que ele continua vivo, cumprindo a maldição que sua mãe tinha lhe jogado. E volta e meia tem aqueles que dizem ter visto ele fazendo ou sofrendo de acordo com suas diabruras. E muitos ainda têm sofrido com as suas diabruras. Do Cabeça de Cuia. Na década de 30, o Nordeste ainda era ameaçado por uma seca terrível. Mesmo nas regiões próximas a rios, a situação também era precária. No ano de 1932, no Piauí, às margens do rio Poti, existia uma pequena vila de pescadores, chamada Poti Velho. As águas do rio Poti eram cheias de causos mal-assombrados, e muitos desses causos o povo dizia ser a culpa da falta dos peixes. Um dos poucos pescadores que teimavam ainda permanecer em Poti Velho era seu Joaquim. Seu Joaquim tinha nascido e crescido ali. Como seu pai, se tornou um bom pescador. E tinha sido com o dinheiro dos peixes que conseguira construir aquela casa e cuidar da família. Tinha uma mulher que se chamava Dona Solange e um filho de 12 anos chamado Crispim. Mas a vida para Joaquim
tinha se tornado um desafio. Naqueles tempos, o rio não dava nada. Tinha dia que não conseguia pescar nem um terço do que costumava trazer nos tempos bons. Naquela noite, Joaquim tinha levado o filho para que o menino começasse a aprender o ofício do pai. Crispim não se importava com aquilo. Queria mesmo era sair daquelas águas e ir brincar com os outros meninos. Ele só ia pescar porque era obrigado pelo pai, e se não fosse, apanhava. Mas isso é uma desgraça mesmo. Nem o peixe a gente pegou até agora. Esse rio deve ser mesmo amaldiçoado, feito o povo fala. Rio desgraçado dos infernos. Só sai daí tartaruga e mato, gritou seu Joaquim. Crispim se prendia para não dar uma gargalhada na frente do pai. Não se importava se o pai voltasse para casa sem ter pego nenhum peixe. Na verdade, queria mesmo é que não pescasse mais nada para não ter que voltar a pescar com ele outras vezes. É uma desgraça mesmo isso, falava seu Joaquim, tirando a rede das águas. Crispim estranhava a atitude do pai. Nunca tinha visto ele agir daquele jeito. Algo puxou seu Joaquim para dentro das águas. Foi tão rápido que Crispim nem teve tempo de reagir. Ele só ouviu a batida e o som de água afundando nas águas. Pai, chamou Crispim. E depois de alguns segundos, as águas se acalmaram como antes. O rio ficou em silêncio. Crispim sabia que algo tinha acontecido a seu pai. Quando Crispim chegou em casa naquela noite e contou à mãe o que tinha acontecido, Dona Solange chorou muito. Mas o menino não derramou uma gota de lágrima pelo pai. Pessoas que desapareciam e até mesmo gente morta boiando no rio não era nenhuma novidade. Todos ali em Poti Velho já estavam acostumados com isso. Depois daquele dia, as coisas pioraram para a família de seu Joaquim. Dona Solange passou a vender frutas e outras comidas na feira para sustentar a casa. Crispim nunca quis nada com trabalho. Quando ele fez 18 anos, sua mãe lhe chamou e conversou com ele. Crispim, já está na hora de você arrumar algum trabalho para ajudar em casa. Quando Dona Solange lhe falou aquilo, parecia que ela tinha lhe esculhambado. Se sentindo ofendido, o jovem rapaz saiu de casa enfurecido e foi até o armazém do Afonso e passou a noite bebendo. Tinha pego na gaveta de casa algum dinheiro que a mãe sempre guardava ali. Eram as 15 para meia-noite quando Crispim voltava para casa. Não queria olhar para a cara da mãe e sabia que àquela hora a mãe já devia estar dormindo. Voltava pela beira do rio olhando as águas. Estava bêbado, mas em sua mente se lembrava do dia em que o rio tinha engolido seu pai. Rio imprestável, daí só sai mato e tartaruga. Se não tivesse engolido meu pai, eu não tinha que trabalhar, dizia Crispim. Todo mundo na minha idade só faz se divertir, enquanto eu vivo nessa vida. É uma desgraça mesmo, rio desgraçado, tudo por causa desse rio desgraçado, dizia ele. De dentro das águas, continuava a subir aquelas bolhas de ar que vinham estourar bem perto de Crispim. O rapaz parou e ficou a olhar para as margens do rio. Sentiu que não estava só ali. Psss, aquele som tinha vindo do lado do rio. Quem tinha feito aquilo? Se perguntava Crispim. Quando ele olhou um pouco à frente, viu um vulto negro dentro das águas. Psss, era aquele som de novo. Deve ser a cachaça fazendo efeito, pensava ele. E deu as costas para aquela visagem, pensando ser coisa de sua cabeça cheia de álcool. Chegou em casa em silêncio e se deitou. Só foi acordar lá pelas 2 da tarde. Viu que a mãe estava em casa. Foi pra feira hoje não, mãe? Perguntou ele. Fui não, Crispim. A nossa roça não dá mais nada que possa vender na feira. Era disso que eu queria falar com você ontem, antes de tu sair. Nosso roçado não tem mais nenhum pé de coentro.
e sua mãe não tem condição de pegar numa enxada. Como homem da casa, essa é sua função. Crispim se irritou novamente e acusou a mãe de inventar aquela história apenas para que ele fosse pescar. Depois que os ânimos se acalmaram, Dona Solange serviu numa cuia de madeira uma sopa deliciosa para o filho. Dona Solange estava feliz, imaginando que tinha convencido o filho a voltar a pescar. Quando o dia amanheceu, Crispim pegou a rede que era do pai e entrou no mesmo barco que anos atrás tinha visto o pai sumir bem diante de seus olhos. Mas em vez de ir pescar, escondeu o barco entre os arbustos. Eu tô feito besta de ficar nesse rio que não dá nem uma piabinha. Quando eu voltar, eu sei que mãe vai fazer aquela mesma sopa. Ela só tá tentando fazer eu pescar, disse ele. Depois de esconder bem o barco, foi até onde uma moça lavava roupas. Era Maria de Bio, a filha do vizinho ao lado. Foi até bem perto dela, bem devagarzinho. Escondido atrás do mato alto, Crispim a observava. Sabia que nunca que ela iria querer ele. Na verdade, ela já estava de noivado com um rapaz de Teresina. Tinha vontade de agarrar ela à força e lhe encher de beijos. Qualquer dia desse, é isso que eu vou fazer, e ela vai se apaixonar por mim, disse ele bem baixinho para não ser ouvido. O resto do dia passou andando pela vizinhança. Nem mesmo tocou na rede. Às 7 horas da noite, voltou para casa fazendo cara de cansado. A mãe lamentou e disse que no dia seguinte tinha certeza que ele traria alguma coisa na rede. E assim, os dias foram passando, e Crispim sempre fazendo aquele fingimento. A mãe sempre arrumava um jeito de fazer uma sopa para ele. Mas logo, os ingredientes da sopa emagreceram, ficando uma sopa com poucos legumes e bem rala. Até que um dia, a mãe só tinha uma coisa para fazer a sopa. Que sopa é essa, mãe? Até a lavagem dos porcos do seu Bill deve ser mais gostosa, gritou ele, muito irritado com a mãe. Não tem tido muita coisa para fazer sopa, meu filho. Tenho arrumado algumas coisas na feira, mas nem sempre consigo. Hoje, eu só arrumei esse osso e cozinhei com sal só para dar gosto para você tomar, disse ela chorando. Ela quer ver se eu tô pescando de verdade mesmo. Por isso finge que não tem dinheiro e me dá essa sopa nojenta, pensou Crispim muito irritado, e foi quando arremessou a colher de madeira cheia de sopa na mãe. O objeto pegou em cheio na cabeça de Dona Solange, que caiu no chão. Crispim, vendo que a mãe não se mexia, foi até perto e a cutucou com o pé. E foi aí que percebeu que ela estava morta. A verdade é que Dona Solange não comia há dias, sempre deixando aquela sopa para o filho. Vou ser preso, dizia ele. Teve a ideia de ir para o barco e fingir que estava pescando. Só voltaria no dia seguinte e diria que tinha encontrado a mãe morta. Estava muito nervoso, não queria ir para um presídio. As águas do rio Poti, naquela noite, estavam muito calmas. Crispim começou a pensar no que faria. Estava planejando em fugir dali. Mas antes, levaria Maria, a sua vizinha, junto. E mesmo que ela não quisesse, era isso que ele ia fazer. Desgraçado, tu matou tua mãe, nem o Satanás te quer no inferno. Crispim ouviu aquela voz e reconheceu. Era a voz de sua mãe. Mas não podia ser ela. Ela estava morta. Pensava ser alguém que tinha visto ele matar a mãe. Quem tá aí? Eu não matei ela não. Ela caiu e bateu com a cabeça no chão. Você jogou a cuia na minha cabeça. Por causa disso, tu nunca mais vai sair desse rio e nem vai poder comer nada que venha desse rio. Tu vai sofrer cada minuto da tua existência nessas águas. De repente, 2 braços enormes e negros agarraram Crispim e o levaram para dentro das águas do rio Poti. Quem viu tudo isso? Ninguém sabe. O que se sabe é que o rapaz nunca mais foi visto em terra, tendo sido declarado pelos vizinhos
como o autor do assassinato da mãe. Depois desse dia, o rio voltou a produzir peixe de todos os tipos. E foi depois de meses que começaram a surgir aquelas histórias de uma criatura com a cabeça de cuia e os braços muito longos que puxava as pessoas para dentro da água e as devorava. Em 1817, chegava ao Brasil uma família judia fugida da perseguição do Santo Ofício, a Inquisição Católica em Portugal. Seguidores do judaísmo, eles também encontraram resistência em solo brasileiro e, por isso, se refugiaram em terras do atual município pernambucano de Vitória de Santo Antão. Ali, pensaram encontrar descanso, mas estavam enganados. Os brasileiros que moravam ali eram mais amigáveis. Apesar da família ter medo de ser descoberta, se davam bem com os moradores. Ali, pensaram encontrar descanso, mas estavam enganados. Álvaro Mendes era o patriarca e Judite, sua esposa. O casal tinha 2 filhos, Afonso, de 13 anos, e Leonor, de 12. O clima quente do país afetou toda a família, mas principalmente Judite. A mulher tinha febres terríveis todas as semanas. Porém, certa noite, ela não resistiu e acabou morrendo. Morria no mesmo ano em que chegavam ao país. Coube então a Álvaro cuidar sozinho dos filhos naquelas novas terras, mas a desgraça à família estava só começando. 2 anos depois, numa certa tarde, o pai saiu para caçar, como costumava fazer sempre. Deixou as crianças no terreiro e saiu. Porém, uma entidade demoníaca estava à espreita na mata, que ficava em frente à casa. Um espírito tão antigo quanto aquelas terras. A entidade observava as crianças de dentro da mata. "Meninos, venham cá, quero ver vocês", disse uma voz alegre que Afonso e Leonor já conheciam. Os 2 ficaram sem entender. Aquela voz era da finada mãe, Judite. "Parece a voz da mamãe", disse Afonso. "Parece mesmo", confirmou a irmã. "Venham cá, meus meninos", disse a doce voz novamente. "Oi, mamãe", gritou Leonor. "Não é ela, Leonor", disse Afonso. "É sim, é ela, Afonso, é a mamãe", disse a menina. "Venha, minha menina", chamava a voz. O sol já ameaçava sumir por trás da mata e Leonor caminhou na direção da voz cheia de saudades da mãe. "Vai não, Leonor, o papai disse pra gente não sair daqui", falou Afonso. Mas a irmã não deu ouvidos a ele e seguiu entrando na mata. Nino ficou vendo a irmã sumir entre as plantas da mata. "Mamãe, cadê a senhora?", perguntou a menina, e não vendo ninguém ali. "Como você está linda, minha menina", disse a voz, vindo mais de dentro da mata. "Eu tava com saudade da senhora, mamãe. Já faz 2 anos que eu não te vejo." "Eu não tô vendo a senhora", disse Leonor. "Eu estou aqui, minha querida. Venha que quero lhe abraçar", falava a doce voz. Leonor caminhou muito até que chegou em um terreno pantanoso e não viu ninguém. Só se ouvia o coachar dos sapos. Ali, 4 caminhos se encontravam no alagadiço. Apenas o vento soprava pelo capim ralo e pelas plantas do pântano. Um arrepio lhe percorreu o corpo. "Mamãe, cadê a senhora?" "Eu tô com medo", disse ela com a voz trêmula e pela primeira vez percebendo que tinha caminhado para muito distante de sua casa. Foi naquela hora que a menina viu subir da água uma sombra
e vindo em sua direção. Leonor se arrepiou dos pés à cabeça. Era a entidade demoníaca que ali vivia pela mata, mas que morava dentro do pântano. Se aproximando, a menina viu a forma de um réptil. Aquela entidade tinha a cabeça na forma de um jacaré. Eu sou Iacarangá, o espírito do pântano. Há muito tempo eu espero por alguém como você, mas hoje minha espera chegou ao fim, disse a entidade com a mesma voz doce e tranquila com que vinha falando. De repente, aquele ser avançou em Leonor. Dentro da casa, Afonso estava tenso. Pensava no que diria ao pai se a irmã não voltasse. Alguém batia na porta. Quem é? Perguntou o menino assustado. Abre essa porta, Afonso. Sou eu, teu pai. Quem haveria de ser? Disse a voz vindo lá de fora. O menino ainda estava com medo. Abre logo essa porta, menino, gritou a voz. Afonso abriu e se assustou. Era seu pai, com Leonor nos braços. O que aconteceu, papai? Perguntou o menino. Achei ela no meio da mata desmaiada. Vá pegar água para ela, mandou ele, pondo a filha na cama. A menina bebeu, porém não acordou, permanecendo como se estivesse desmaiada. Álvaro deixou a filha repousando. Questionado pelo pai do que tinha acontecido, Afonso contou tudo conforme tinha se passado. Comeram e depois foram se deitar. Estavam preocupados com a saúde de Leonor. Por isso, Afonso tinha perdido o sono. Tinha ficado muito nervoso com tudo que tinha acontecido naquele dia. Foi quando, de sua cama, ele ouviu passos. Fingiu dormir e fechou os olhos. Estava morrendo de medo. Os passos pararam bem na frente da cama. Tá sem sono, é? Perguntou Álvaro ao filho. Mas aliviado, Afonso respondeu. Tô, papai, disse o menino e em seguida abriu os olhos. Quer um café, meu filho? Perguntou o pai. Quero não, papai, respondeu o menino. Então vá dormir. Sua irmã vai ficar bem. Acabei de ver e ela não está com febre. Eu temia que fosse maleita, mas ela deve estar apenas um pouco fraca pela frieza do pântano. Amanhã ela estará melhor, disse o pai saindo. Afonso até que tentou dormir, mas o sono não vinha. Rolou para lá e para cá e nada de dormir. Foi quando viu passos de novo. O menino imaginou que fosse o pai novamente. Mas desta vez, ninguém apareceu. A fraca luz da lua, que entrava pelas frestas da casa, revelava uma sombra aterrorizante. Parecia uma pessoa, mas com a cabeça de um jacaré. A sombra se aproximava cada vez mais do quarto do menino. Assustado, Afonso se cobriu todo com um lençol e ficou embaixo da coberta se tremendo. Os passos tinham parado. O que seria aquilo? Se perguntava. Seria um monstro ou sua imaginação? Após alguns minutos de tranquilidade, ele se descobriu e não viu mais nada. Foi quando de trás dele surgiu a irmã, mas havia algo demoníaco em seus olhos. Na manhã seguinte, se alguém passasse por ali, veria uma menina enterrando um homem no terreiro da casa. Mas o que não saberiam era que dentro daquela garota habitava um demônio. Ainda na madrugada, ela tinha devorado Afonso, mas não Álvaro, o pai. A verdade era que agora ela precisava de carne de crianças para sobreviver. Não de adulto, que para elas não tinha valia alguma, mas apenas de crianças, que possuíam carne nova e macia. Pois cada criança devorada
alimentava a eternidade do corpo humano, que mesmo envelhecendo, jamais seria vítima de doença alguma. Corpo este que agora era morada de uma entidade maligna. Logo, as crianças começaram a sumir das casas em vários lugares. Nas noites silenciosas, as crianças que não costumavam dormir cedo eram alvo desse ser. Algumas viam a figura de uma criança. Outros viam um enorme jacaré com roupas humanas caminhando pela noite. E ainda outros observavam uma velha encurvada que carregava um saco nas costas. E não demorou para que alguém batizasse essa entidade macabra de Cuca.